Bom dia! Bom dia, minhas flores! Bom dia, meu jardim! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Passaram bem o Natal? Muito bem, nessa última semana do ano aí. Vamos para esta última live, última terça-feira de 2022. Nessa última live aí pra gente poder trazer um pouquinho de conhecimento, né, sobre a aromaterapia. E antes de... Bom dia, Vivi, tudo bem? Bom dia, Luana. Bom dia, bom dia. Hoje a gente vai falar quais são os óleos essenciais que eu devo começar. Então, para você que está começando agora, Tati, eu não sei ainda, né? Tô começando agora, o dinheiro, né, é curto, não dá para comprar todos os óleos que eu quero, né? Então, fiz essa live aqui para dar uma orientação para vocês decidirem com quais óleos vocês começam, né? O som tá um pouquinho estridente ainda, mas o rapaz vai vir instalar persiana, vai vir colocar tapete, então já daqui a pouco já vai estar melhorando o som também. Bom dia, Si, bom dia, Deia, bom dia, Viviane, bom dia, Augusta, bom dia, sejam muito bem-vindas. Antes de começar a falar sobre quais óleos eu devo começar, eu queria falar dois preâmbulos ali, né? Fazer um comentário e responder uma dúvida que chegou para mim ontem no Instagram, no meu direct, que eu achei melhor responder por aqui, que eu consigo me explicar melhor. Acontece o seguinte, né? Primeiro que assim, bom dia, Fafá. Bom dia, Deia, da Praia Grande. Bom dia, Nayara. Primeiro que assim, né? Estava lá minha mãe é assim, minha mãe gosta de comprar as coisas, e aí, só que a gente não ensinou ela a comprar. Por quê? Porque ela é daquelas que assim, iria sair comprando sem ver, né, se o site é confiável, sem ver nada disso. Então, o que ela faz? Ela passa pra gente o link das coisas que ela quer, então ela fica fuçando no Mercado Livre, fuçando no Shopee, nas coisas, e aí ela passa o link pra gente ir lá comprar. E eis que ontem, no meio dos links, estava lá um óleo essencial de bergamota. Aí eu olhei aquilo e falei assim, mãe, pra que você quer esse óleo essencial de bergamota? Porque estava escrito assim, óleo essencial de bergamota para aliviar insônia. Eu vou até pegar aqui para falar certinho para vocês. Aí tava lá, óleo essencial de bergamota para aliviar insônia. Aí eu virei e falei assim, para aliviar insônia, quer ver? Óleo essencial de bergamota ajuda na insônia, novidade. Aí eu peguei e falei assim, pra que você quer esse óleo essencial de bergamota? Ah, porque ajuda na insônia. Eu falei, você vai saber usar? Aí ela virou e falou assim, não é tomando? E não é da marca, não é da do Terra que orienta a tomar óleo essencial, tá? Só pra entender o processo. É de uma marca que assim, gente, eu não vou falar qual é a marca, mas é uma marca que não coloca o nome no rótulo. Sabe uma marca bem estranha, assim, né? Aquela marca que chama a tua atenção, você fala, essa marca não tá fazendo coisa boa, não. Que não sabe o que tá fazendo. Não é que não tá fazendo coisa boa, ela não sabe o que ela tá fazendo. Porque tem marcas que, assim, pode não ser, pode ser, a gente fica nessa dúvida aí, será que o óleo é puro? Não, mas tem marcas que não sabem nem o que estão fazendo, né? Outro detalhe, vou falar, hoje vai ser, já entro no assunto de hoje, mas eu acho que hoje vai ser amanhã, assim, que eu preciso esclarecer algumas coisas. Estava eu na Mystic Fair, no começo de dezembro, que eu fui dar palestra lá, e aí eu queria comprar uma essência, né? A essência é diferente do óleo essencial, porque a essência, ela é sintética, ela é produzida sinteticamente, diferente do óleo essencial que é retirado da planta. A gente sempre fala, a essência é de todo ruim? Não, a essência serve para dar um cheirinho gostoso no ambiente, mas a essência não trabalha terapeuticamente como os óleos essenciais. O máximo que ela trabalha é na tua memória olfativa, só. E aí eu fui lá, eu queria comprar uma essência, porque eu ia dar palestra, eu queria mostrar a diferença entre a essência e o óleo essencial para as pessoas que estavam lá. E aí o que eu fiz? Fui caçar na feira, procurar uma essência. Não achei o máximo, muitos óleos essenciais vendendo, mas eu achei numa empresa que eles produziam a essência
E o que acontece? A essência, ela é sintética, ela é derivado de petróleo. E é o que a gente costuma falar, no meu curso eu falo bastante sobre isso, né? Existem veículos carreadores, veículos que a gente faz, dilui o óleo essencial, que são derivados de petróleo. E quando eles são derivados de petróleo, eles não absorvem o óleo essencial completamente, tá? Então, por exemplo, a pele, um creme que é derivado de petróleo, ele não vai ser absorvido pela pele. Ele não tem essa similaridade com a pele, ele não é absorvido pela pele, então automaticamente não cai na corrente sanguínea, tá? Então, o que acontece é que os óleos essenciais, quando a gente vai diluir ele em um creme, a gente tem que diluir ele em creme de origem vegetal, para que ele tenha essa afinidade com a pele, para que ele possa ser diluído. E aí, eis que estava lá na feira, aí eu fui comprar essa essência, aí o menino virou e falou assim pra mim: olha, é a gente que produz essa essência, e ela é produzida com óleos essenciais para dar o cheiro mais forte. Eu, socorro, Deus! Sabe quando você surta, você fala, meu Deus! Por que, meu Deus? Primeiro, uma essência, a essência tem o cheiro mais forte que o óleo essencial, muitas vezes. O óleo essencial, ele evapora muito rápido, né? Então, a essência, a gente consegue produzir uma essência com óleo, com um aroma muito mais forte do que um óleo essencial. Tanto é que a essência a gente utiliza para dar aroma no ambiente. Segundo, você vai colocar um óleo essencial numa essência, é a mesma coisa que você misturar um champanhe caríssimo, Chandon, num cerezer, num chuva de prata. Você vai estragar, você vai fazer assim, você vai pegar a maior riqueza que existe na Terra, que é o óleo essencial, e vai colocar dentro de uma essência que é uma coisa produzida sinteticamente, que não tem vida nenhuma. Terceiro, o óleo essencial é muito mais caro que a essência, muito mais caro que a essência. Então, tinha lá, eu comprei essência de baunilha. O óleo essencial de baunilha, ele é até raro de se encontrar, né? Tem poucas empresas que tem, e ele é caro. Então, como que a pessoa vai pegar um óleo essencial de baunilha e misturar numa essência e vender a essência R$10, R$15? Percebe? Então, a gente precisa se informar. Você, empresa, né? Você que está fazendo, está produzindo os seus produtos, né? Artesanalmente, acho maravilhoso, a gente precisa disso, mas presta atenção, vai estudar para ver o que você está fazendo, para não falar besteira, para não produzir uma essência como essa que está colocando óleo essencial na essência para dar um cheiro mais forte na essência e não faz sentido nenhum, né? Se de fato eles estão colocando óleo essencial na essência, tá sendo eles estão perdendo dinheiro, porque é desnecessário, tá? Então, primeiro parênteses era esse. Dani, saudade de você também. Bom dia, Ju. Bom dia, Solange. Bom dia para todos que estão entrando agora. Segunda questão. Aí veio minha mãe falar, né? Eu quero esse óleo de bergamota porque ajuda na insônia. Falei, mãe, mas você sabe como usa o óleo de bergamota? Não é tomando? Não, né? Pode ser tomando, enfim, tem, né? Mas assim, não. É porque eu vi, foi numa empresa que vendia um monte de coisa de produtos naturais para tomar, eu achei que fosse junto. Então, quer dizer, a minha própria mãe, né? Falei, mãe, eu sou aromaterapeuta, né? Vem falar comigo. Então não quero mais. Se é para misturar, então você faz as misturas para mim, não quero mais, tá bom. Terceira questão. Bom dia, Liz. Eu vou responder a dúvida que uma pessoa me mandou ontem, tá? De um caso de depressão. Então, antes de entrar nos olhos, já vou entrar nos olhos que a gente deve começar, mas antes de entrar nos olhos, eu vou responder a dúvida dessa pessoa que eu acho bastante pertinente. Ela escreveu assim: queria uma orientação sua. Eu tenho 3 clientes com depressão forte, tomam até remédios e queria saber se tu poderia me orientar que óleo poderia ajudar elas a ter mais ânimo na vida, pois uma vive chorando por tudo. Posso orientar? Posso. O que é importante a gente prestar atenção? Que eu tenho certeza absoluta que cada pessoa dessa, a depressão dela é diferente de uma da outra,
tá? Então a depressão de uma pode ser causada por a perda de um filho, a depressão não sei, tá? Eu tô só dando exemplos. A depressão de outra pode ter sido causada pela perda de um trabalho. A depressão pode ter sido causada por uma doença. Então, o que a gente precisa entender? É possível a gente orientar a utilizar alguns óleos essenciais para auxiliar na depressão, para ter mais ânimo? Sim, é possível. Existem óleos essenciais, por exemplo, o bergamota é um óleo essencial que auxilia aí no processo depressivo. O próprio limão também auxilia no processo depressivo. Então são óleos que auxiliam, a própria lavanda, são óleos que auxiliam a tirar a pessoa do processo depressivo, mas o que é importante? A gente entender qual é a causa dessa pessoa, desse processo depressivo dessa pessoa, tá? Porque para cada pessoa é igual a ansiedade. Eu costumo falar para vocês, quem é a pessoa que está tendo ansiedade? Qual é a causa dessa ansiedade? Porque a ansiedade pode ser porque não tem dinheiro para pagar o aluguel no final do mês. A ansiedade pode ser porque vai ter uma viagem. A ansiedade pode ser porque está esperando o resultado de um exame. Então, a gente precisa entender que cada pessoa tem um processo de ansiedade e a gente precisa avaliar da onde vem essa ansiedade para a gente poder tratar a causa, assim como a depressão. Então, respondendo a sua pergunta, existem alguns óleos que a gente pode tratar o processo depressivo, mas é importante a gente avaliar quem é essa pessoa para a gente poder fazer uma sinergia, isto é, uma mistura de óleos essenciais adequado. E eu, como psicoterapeuta, psicoaromaterapeuta, e como muitas meninas aí também que acabaram de se formar, né? Psicoaromaterapeutas, bom dia Kelly, bom dia Rô, bom dia minhas meninas aí da turma 5, da turma 4 que estão aqui também, né? Então, essa aí perguntou, né? Qual óleo usar para desânimo, sem força para nada? Wanda, a deusa do Ébano, não quero esses conhecimentos. Venha, mulher, vou abrir vaga pro curso agora no começo de janeiro. E aí, o que acontece? A gente precisa entender qual é o processo de cada pessoa. Por exemplo, um óleo usar para desânimo sem força para nada. Por que você tá sem força para nada? Às vezes, sabe por que a gente tá sem força para nada? Porque falta vitamina D. Então, ou porque falta algum processo, porque a gente não tá conseguindo dormir direito. Aí adianta eu virar e falar para você, olha, usa um óleo de tangerina, um óleo de manjericão, um óleo de gerânio que vai te dar essa coragem, vai te dar essa força, vai te dar esse ânimo, esse desejo aí de realizar, de fazer esse movimento. Se a gente não tá olhando para você que não tá dormindo direito, se a gente não tá olhando para você que não tem vitamina D o suficiente, percebe que cada pessoa é única. Então, embora a gente possa dar várias dicas, igual esse minha mãe, né, que olhou lá o óleo para insônia, né, o olíbano, o óleo para o bergamota, o óleo para insônia. Por que ela não tá conseguindo dormir, né? Minha mãe passou por um processo aí de luto, né? Ela está vivenciando um processo de luto com a perda do meu pai, que faz 6 meses. Então, a gente precisa olhar para cada pessoa para poder identificar. Então, respondendo a tua pergunta, as duas perguntas, né? Para processos depressivos, podemos utilizar o bergamota? É um excelente óleo para utilizar o bergamota. Podemos utilizar o manjericão para dar coragem? Depende. Por quê? A pessoa, quando ela está num processo depressivo, tem uma tendência a ir para o suicídio, né? Tem uma tendência a pessoa acabar com o processo de suicídio, né? Acabar com a própria vida para liberar esse sofrimento. E o que acontece? Se você faz isso daí, se você dá um óleo para coragem, ela começa a ter a coragem para realizar o suicídio. Então percebe que assim, a gente precisa avaliar cada pessoa para entender o processo de cada uma, né? Porque tem pessoas, olha a Kelly, né? Kelly, minha aluna, a Elis, né? Turma 5, feliz por estar junto com vocês, a Kelly. Temos que tratar as causas do processo e não apenas os sintomas. Cuidar do ser na sua forma integral, física, emocional, mental e energética. Somos únicos. Ai, Kelly, que orgulho, é isso mesmo, né? E a Kelly é uma terapeuta, uma psicoaromaterapeuta maravilhosa também, é isso mesmo. E aí, o que a gente precisa prestar atenção, né? Infelizmente, os casos de suicídio vêm aumentando bastante. E o caso de suicídio, via de regra,
via de regra, tá, gente? Isso daí não é regra. Quando a pessoa ela tá no processo depressivo, ela não tem coragem nem de tirar a própria vida. Então, quando ela tá naquela depressão profunda, ela não tem coragem nem de tirar a própria vida. Quando ela começa a melhorar um pouco, a tomar consciência, a melhorar um pouco, aí pode ser que ela entre num processo, que ela comece a ter coragem para entrar nesse processo aí e tirar a própria vida. Se você pegar uma pessoa que está no processo depressivo e dar um manjericão para ela ter coragem, o que pode ter coragem? Percebe? Então a gente precisa trabalhar as causas dessa depressão. A gente precisa compreender o que está acontecendo, o que está acontecendo. Um excelente óleo, eu também tô, Kelly, um excelente óleo para a gente também trabalhar a depressão é o olíbano. O olíbano, ele conecta, e o próprio vetiver, o olíbano, ele conecta com a energia de algo maior, de um Deus maior. Porque normalmente a pessoa quando tá no processo de depressão, e gente, eu juro que eu vou falar dos olhos que a gente vai ter que trabalhar, tem que começar, tá? Bom dia, Má! Saudade! O olíbano, quando a pessoa tá num processo de depressão, normalmente ela perdeu a fé em tudo, né? Então, assim, ela não acredita em mais nada, ela não acredita que tem uma força maior. Porque o que nos segura, gente? Conforme vai acontecendo as coisas ruins na nossa vida, os aprendizados, as coisas ruins, o que nos segura? É a gente acreditar que existe uma força maior que quer o nosso bem e que tá fazendo isso para um processo de aprendizado, tá? Então, quando aconteceu uma coisa ruim, sei lá, Deus me livre, bati o carro, vai ficar gravada, Má, essa live, bati o carro, puxa, não acredito, não paguei o seguro, tal. O que é? É um processo para você aprender, né? Eu dou sempre esse exemplo. Há uns 4, 5 anos atrás, eu xinguei, porque eu brinco que a gente se divorcia e vira piriguete pro seguro, né? Porque aí aumenta consideravelmente o seguro do carro. É como se você se divorciasse e fosse sair para a esbórnia todos os dias, né? Então, no processo, quando eu me separei, há 8 anos atrás, sei lá, nem lembro mais. Quando eu me separei, eu fui cotar o seguro do carro, aumentou caríssimo, assim. Eu falei, o que tá acontecendo? É porque você mudou sua estado civil para divorciar. Eu falei, mas não vou sair, eu tenho filho, eu não vou pra esborga todo final de semana, todo dia da semana. Mas eles acreditam que se você separou, você não vai ficar, porque casada fica em casa quietinho, né? Separada não. E aí assim, eu xinguei horrores, fechei o seguro na terça, xingando horrores, na quarta, bateram no meu carro. Na hora que bateram no meu carro, eu falei, ok, universo, já entendi, não é mais pra eu xingar, né? Então, toda vez eu pago o meu seguro do carro com a maior gratidão do mundo, já deixo reservado o dinheiro para pagar à vista com a maior gratidão do mundo. Então, quando a gente pega esse aprendizado, a falta de fé, quando você tem no processo de depressão, e a Kelly colocou aqui, se o cedro também pode ser trabalhado no processo de depressão, sim, Kelly. Mas aí tem que olhar também porque o cedro, ele coloca a pessoa num processo muito introspectivo também, né? E aí isso que eu ia falar, tá? Que aí a Kelly colocou uma sinergia de olíbano, vetiver e cedro. Então, depende da pessoa. Pode ser uma sinergia maravilhosa. Depende da pessoa, depende para como a pessoa tá. Porque o cedro, ele é um óleo que causa um embotamento, que causa uma introspecção, que faz a pessoa olhar para dentro. Se você trabalhar só com ele, é capaz dessa pessoa entrar no processo mais depressivo. Então, quando você coloca aí o olíbano, que fortalece a fé, para ela compreender o processo que ela está passando, o próprio vetiver para trazer segurança, né? O vetiver nos conecta com as raízes, o próprio copaíba, ele nos conecta com a raiz daqui da terra, então ele faz a gente ter sentido para a vida, né? O vetiver, então ele também é um excelente óleo que dá para trabalhar. Eu colocaria aí um bergamota, que o bergamota também auxilia na produção do lítio, melhora essa questão aí, né, dos humores, dos estados emocionais. Então são todos óleos, percebe como não dá pra gente dar uma receita pronta? Como eu preciso entender qual é essa pessoa que está passando por esse processo de depressão, para entender o que está faltando nela, e inclusive se não está faltando algum neurotransmissor que precisa ser potencializado.
Então, são coisas assim que era para responder uma pergunta, eu tô quase meia hora, né? Mas é importante eu falar sobre isso, porque são coisas que a gente precisa avaliar. E onde que eu sei avaliar isso? Fazendo um curso de psicoaromaterapia, fazendo um curso de pessoa, sobre, né, o ser humano, sobre os estados emocionais, estudando os óleos essenciais, estudando a ação emocional dos óleos essenciais. Eu tenho várias lives aqui gravadas que falam sobre a ação emocional dos óleos essenciais, tá? A Wanda perguntou, e a laranja doce no lugar da bergamota? Pode ser, mas é que a bergamota, ela trabalha mais essa ação da produção do lítio. Mas, posso substituir por uma laranja doce? Pode, vai trazer também essa questão de tirar a fantasia, porque o laranja doce, ele tira essa ilusão, ele tira a fantasia, ele tira a ilusão, inclusive, de que se a gente se matar, melhora, né? Porque, enfim... É que algumas pessoas acreditam que se matar, né, que pro suicídio acaba a vida, mas não acaba, gente, gera um sofrimento maior, mas enfim, e é um sofrimento eterno, né? Então, o que é isso? É a gente entender cada pessoa, fazer essa prescrição individual, e aí onde que eu sei? Então eu tenho várias lives aqui que estão gravadas falando sobre a questão da ação emocional dos óleos essenciais, tem as maratonas que eu fiz. Vou iniciar agora, já estou estudando, então já anota na agenda, dia 7 de janeiro, já vai começar uma imersão aí fantástica com aquelas aulas que vocês já me conhecem, pauleira, conteúdo puro ali, né? Uma imersão gratuita, então já anota na agenda, 8 e 8, né? Que é os números do infinito. Então dia 7 de janeiro eu já vou começar essa nova imersão. Então, anota aí para pegar esse conhecimento gratuito. E agora vamos falar, né, depois de meia hora respondendo pergunta. Sério, Kelly, dia 7 começa, hein? Outra imersão com conteúdo exclusivo, novíssimo. E vai falar das 7 chaves para o propósito de vida através da aromaterapia. Então, chuchu, segura aí 7 segredos, acho. Bom, enfim, são 7. Bom, vamos lá. A gente vai divulgar certinho, fiquem tranquila que aí essa parte de divulgação vocês sabem que é com a Nayara, com a Isa, mas né, a minha parte é estudar cada vez mais para produzir conteúdo, para trazer o conteúdo e conhecimento para vocês. E aí a Isa e a Nayara é que fazem essa parte aí de divulgação que eu não manjo nada, tá? Então assim, quais são os óleos pelos quais a gente deve começar? Eu tenho um quarteto fantástico que eu, Tatiane, gosto bastante. Mas por que é importante, né? Tudo isso que eu falei faz parte dessa introdução aos 4 óleos. Por quê? Adianta, eu tô falando da minha experiência, eu tô falando da minha versão, eu tô falando da minha vivência com esses óleos. Talvez para você esses óleos não façam sentido. E aí é legal você conhecer vários óleos para você poder olhar para o teu caso. Saudade, Joyce, eu também, Maria Palmira também, minhas alunas maravilhosas. E aí o que acontece? É legal você olhar para os teus pacientes, para os teus familiares, para as pessoas que você vai tratar, para você ver se faz sentido esses 4 óleos ou não. Porque às vezes não faz sentido. Então aqui eu vou falar de 6 óleos essenciais rapidamente, para que você possa olhar para esses óleos e falar, eu acho que 3 desses óleos vai fazer muito sentido para mim. E aí você vai olhar e aí adquirir esses 3 óleos para poder começar, tá? Primeiro que assim, os óleos essenciais, eles possuem 300, 400 princípios ativos, então eles têm muitas funções, muitas ações. Então, um óleo essencial, a gente consegue trabalhar muitas coisas com ele. Então, às vezes a gente não precisa ter um monte de óleos essenciais. Eu tenho mais de 150? Tenho. Por quê? Porque eu amo óleo essencial, né? Porque eu sou curiosa. Então, tem óleo essencial que eu nunca nem usei, que eu nem sei para que serve, mas eu sou tão curiosa que aí eu acabo mandando a pessoa, tipo, amigo secreto de Natal, presente de aniversário, eu passo o link já do óleo que eu quero para a pessoa me dar. Então eu troco bolsa, sapato, roupa, maquiagem por óleo essencial, mas isso sou eu, né? Não tenho necessidade de você ter tudo isso de óleo essencial e a gente consegue driblar e aí fazendo as misturas, tá? Então o primeiro óleo essencial que eu acho imprescindível a pessoa ter é o lavanda, né? O lavanda, ele é anti-inflamatório, ele é
anti-infeccioso, ele também trabalha na asepsia, ele trabalha um monte de coisas, mas o óleo de lavanda, ele é relaxante, entre aspas, tá? Por que entre aspas? Porque tem pessoas que não relaxam com óleo de lavanda. Percebe que é tudo muito subjetivo? Ai, socorro, Tati, então eu não posso rotular ali um óleo de lavanda, né, e falar que ele é relaxante? Não, não pode, a gente não pode fazer isso com nada nessa vida, tá? Não é uma cor que é aquela... E mesmo as cores, né? Se você pegar meu verde aqui... Gente, quando eu fui escolher o verde dessa parede... Aí tem o verde, esse verde... Aí tem outro verde... Aí tem... Nem as cores são desses... né? E a cor que é uma coisa física... Imagina um óleo essencial... Né? A cor tem uma infinidade de verdes... Qual verde você quer? Você olha pra cartela de cores da tinta lá da coisa... Tem 700 verdes... Então, da mesma forma, imagina assim com uma cor, que é assim, a gente tem essa variação, imagina com óleo essencial que tem 300, 400 princípios ativos, com óleo essencial que é o sistema imunológico das plantas, que protege as plantas. É isso que a gente traz pra gente, né? É isso que a gente traz, essa vivacidade, né, que eu sempre falo, o óleo essencial é um ser vivo cuidando do ser vivo. Por que ele é tão inteligente? Porque ele equilibra o nosso corpo, porque ele é um ser vivo. Então, a gente precisa olhar, então, para certas pessoas o lavanda é relaxante? É relaxante, para outras pessoas não. Tem certas pessoas que conseguem dormir que nem um bebê com lavanda? Sim, tem outras pessoas que não. E aí entra aquela minha dica, né? Que é a sinergia que eu contei para um aluno, para um paciente, que deu super certo, que é o lavanda com hortelã-pimenta. Ah, mas o lavanda é mais hortelã-pimenta estimulante? Não, mas ele equilibra os hemisférios. Eu vou falar mais do hortelã-pimenta. Então, o lavanda é um óleo pra gente começar. O lavanda, ele equilibra, ele consegue trabalhar aí nas tuas emoções, equilibrando as tuas emoções. Ele consegue trazer à tona conteúdos inconscientes para você trabalhar, tá? O lavanda, ele trabalha essa questão da tranquilidade. Você tá naquele turbilhão, você precisa realizar um movimento ali de escolhas, né, da própria vida, ou de decisões, ou coisas que você precisa realizar. E o lavanda, ele auxilia nesse processo de você tomar consciência disso e de você enxergar esses processos equilibrando as suas emoções. O lavanda é aquele que faz com que você saia do turbilhão, né, da bagunça e serena sua mente. Ele traz você para o presente, ele traz você para o centramento, tá? Ó, a Kelly falou, essa misturinha dos dois aqui para mim foi incrível, do lavanda com hortelã-pimenta, né? Então, o lavanda, ele te traz essa tranquilidade, ele te traz esse relaxamento, ele te traz o equilíbrio. Por que ele é um dos óleos que a gente tem, né, que eu gosto bastante para ter em casa? Porque ele traz esse equilíbrio de você olhar para a situação e se manter plena, né? Eu tenho pacientes minhas que falam que somente com lavanda, que não precisou sinergia nenhuma, que só com lavanda, diante de situações que antes ela perdia o rumo, né, que ela ficava muito desequilibrada, ela conseguiu se equilibrar, ela conseguiu ter essa questão. Então, assim, óbvio que é só isso do lavanda? Não, gente, tem uma aula inteira do lavanda na minha maratona, né, por exemplo. Então, assim, não dá pra falar tudo de uma vez, mas eu vou falar só algumas coisas. Ó, a Maria Palmira falou que ainda adiciona o laranja doce na sinergia do lavanda e do hortelã-pimenta para dormir. Perfeito também. Outro óleo essencial que eu acho bastante interessante. Assim, se você for pegar, né, por que eu não falo muito dos aspectos físicos dos óleos essenciais? Porque isso daí você tem em qualquer site, né? Então, por exemplo, o lavanda é bom para tosse, o lavanda é bom para dor de ouvido, o lavanda é bom para ferimentos, o lavanda é bom para gases. Então, o lavanda é bom para uma série de coisas. Mas eu não vou me adentrar nos aspectos físicos dos óleos, porque esse daí você consegue encontrar fácil. Então eu entro mais nos aspectos emocionais. O que é importante a gente saber do lavanda, tá? O lavanda, existe o lavanda, lavandula angustifolia, né? Ou lavandula officinalis, que era o nome dado antigamente, e o lavandula dentata. Existem uma infinidade de lavandas na realidade, né? Mas os mais comuns aqui no Brasil são esses dois. Para esse aspecto mais
calmante, relaxante, de tudo isso que eu falei, é o lavândula angustifolia, tá? O dentata, ele é mais canforado e ele é o que é produzido aqui no Brasil. Aqui no Brasil não se tem a produção da lavanda, da flor lavanda, da espécie lavândula angustifolia, somente a dentata. A lavândula angustifolia não é produzida aqui no Brasil, ela não pega aqui no Brasil todo não pega, tá? É produzida essa lavândula dentata. E aí essa lavândula dentata, ela é mais canforada e ela inclusive não pode ser utilizada para crianças, não pode ser utilizada para gestantes, então a gente precisa prestar um pouquinho de atenção nisso quando for comprar, que é essa lavanda francesa, a lavanda verdadeira, lavândula angustifolia. Presta atenção no nome científico para você poder comprar a lavanda certa, tá? A Joyce falou, pra mim foi um maravilhoso usar os dois juntos. Isso porque eu não suportava lavanda. Ah, que delícia! Aí, Joyce, tá vendo? Então a Joyce já era uma que não gostava da lavanda e conseguiu juntar aí a lavanda no hortelã-pimenta e deu conta aí dessas questões. Que bom, Joyce. Outro óleo é o tea tree, que é a melaleuca alternifolia, que é também um óleo que, assim, ele é incrível, ele é um mega coringa, tá? Ele é um óleo que dá pra você trabalhar questão de micose de unha, questão de dor de garganta, colocar uma gotinha aí, né? Ah, tô ficando com dor de garganta, coloca uma gotinha aí no copo de água morna e faz gargarejo, né? Eu não aconselho engolir, tá? Mas aí faz gargarejo. Você pode passar, ele é anti-infeccioso, ele é ótimo para colocar no seu sabonete do lavabo, para você, a hora que chegar em casa, lavar as mãos. Ele fortalece a tua imunidade. Então o tea tree também é um óleo, ele trabalha os aspectos das tuas sombras, né? Então o tea tree, do aspecto emocional, por que eu gosto bastante do tea tree? Porque ele fortalece a tua imunidade emocional, energética, física, tá? Então ele é um óleo que, assim, sabe aquele dia, acordei hoje, óbvio que é o que eu falo pra vocês também, respeitem, né? Ah, acordei hoje e não tô muito legal. Respeita, entende, por que você não tá muito legal? O que tá acontecendo, né? E se permita entrar em contato com os sentimentos, porque tem pessoas que, eu não acordei legal e aí já vou, deixa eu ver qual óleo que eu utilizo pra sair desse padrão, né? Calma, se permita, entre em contato com você, vê o que está acontecendo aí para você entrar nesse padrão. Às vezes você precisa ficar nesse padrão para ressignificar algo, principalmente nessa época de Natal, Ano Novo, né? Pra gente fazer esse processo aí. Então, mas, né, de repente, não, Tati, hoje eu não posso não ficar legal, então o que você vai fazer? E aí é aquele dia, sabe aquele dia que você só se conecta com coisa ruim? E aí você se conecta com essas coisas ruins, aí você sai ouvindo a televisão, só desgraça. Você sai na vizinha, vai falar com o vizinho, só desgraça. Você vai na condução, no metrô, no ônibus, só escuta desgraça. E aí aquilo vai te dando um mal-estar, sabe? Uma coisa ruim. O tea tree, ele fortalece a tua imunidade contra isso, para você não se conectar com essas coisas ruins. Então ele fortalece o seu campo energético, ele fortalece a sua imunidade para você não se conectar, não pegar, não absorver essas coisas que estão por aí, essas coisas, né, mais densas, essa vibração mais densa. Então o tea tree, a própria árvore, né, do tea tree, ela cresce num matagal denso, num matagal pesado, que tem animais peçonhentos, tem cobras, aranhas e tudo mais, e ela não se contamina com essa energia densa do local. Então, esse óleo é o tea tree, Paloma, ou melaleuca, também conhecido como melaleuca, né? É o TA tree, que é árvore do chá, né? A tradução ao pé da letra. E aí ele fortalece a tua imunidade, então ele mesmo é um óleo, é uma árvore que ele, né, nessa densidade ele não se contamina com essa energia negativa, com essa energia densa, com essa vibração densa. E a gente precisa entender que quando a gente está com uma vibração mais densa, a gente se conecta, já falei isso para vocês também, né? A vibração do amor, a frequência do amor é uma onda diferente. A frequência da raiva, da tristeza, da angústia é uma outra onda diferente. Dependendo de como você está vibrando, é como você vai se conectar. Se você está vibrando, né, na frequência do amor, na frequência da paz, você vai se conectar com situações e pessoas que estão vibrando na frequência do amor, do equilíbrio. Se você está na frequência da raiva, automaticamente você vai sair na rua, com quem que você vai se conectar? Com quem tá na frequência da raiva, do ódio e tal. Então é aquele carro que vai te fechar,
é aquela pessoa que tá louca, sabe aquela pessoa que tá louca pra arranjar uma confusão? Sabe aquela pessoa que assim, ela tá irritada e tá louca pra arranjar uma confusão? Com quem você vai se conectar? Com essas pessoas. E aí quando você usa um óleo de tea tree, você fortalece a tua imunidade para não se conectar com essas pessoas, para elevar o seu padrão vibracional, para não se conectar com essas pessoas, tá? Outro óleo que eu gosto bastante, o hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta, ele também é um óleo equilibrador, igual o lavanda, só que a diferença é que o hortelã-pimenta, ele, olha só, já falo do hortelã-pimenta, a Wanda falou, fui assaltada em pleno 25/12 à noite, puxa vida, cheguei em casa já querendo me drogar com óleos essenciais. Mas aí preferi ouvir um mantra e meditar um pouquinho. No dia seguinte recebi uma ligação. Aí cortou. Mas assim, percebe que quando ela fala querendo me drogar, né? Ela colocou drogar entre aspas. Por que drogar entre aspas, né? Porque é isso. Às vezes a gente não quer entrar em contato com determinado sentimento. E aí a gente quer ir lá. Olha só, recebi uma ligação do trabalho de uma pessoa falando que encontrou minha bolsa, com exceção dos cartões, estava tudo lá dentro. Ai, que bênção, graças a Deus. Mas por que é isso, né? Dessa questão de você se drogar, entre aspas, porque assim, a gente quer sair muitas vezes daquele padrão de tristeza, daquele padrão de raiva, daquele padrão de angústia, e aí você quer usar todos os óleos essenciais para sair. Às vezes é importante a gente entrar em contato com essas dores, tá? Assim como eu já falei. E aí, Paloma, o que é bom para bruxismo? Depende, depende, né? Um óleo muito bom para bruxismo é o laranja doce, tá? Então você pode utilizar o laranja doce, pode misturar com uma lavanda, mas é como eu tava falando do hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta, ele também é um óleo equilibrador, tá? Ele também é um óleo, só que o que acontece? O lavanda, ele age no emocional, o hortelã-pimenta, ele age no mental. Então, o hortelã-pimenta, ele equilibra os seus hemisférios direito e esquerdo para que sua mente pare aquela bagunça toda, aquela confusão mental, para que você enxergue a situação e fale, opa, vamos começar por onde, né? E por que ele deu muito certo com a questão do lavanda na hora de dormir? Por quê? Porque tem pacientes que eles não conseguem relaxar com a lavanda, por quê? Porque a cabeça tá a 1000 por hora. Né? Ela deita na cama, não é assim? E aí, é por isso que eu tô falando, né? Porque depende de pessoa para pessoa. Por quê? Tem pessoa que deita na cama, vem as preocupações. Tem pessoa que deita na cama, vem os medos. Tem pessoas, aí pode entrar com o vetiver. Tem pessoas que deitam na cama, vem a criatividade. Eu sou dessas, né? Eu deito na cama, bom dia, Bel. Eu deito na cama, aí começa. Ai, porque eu podia falar isso pras meninas, porque eu podia montar uma aula de não sei o que, porque eu podia não sei o que, porque eu podia falar pra Isa fazer um post de não sei o que, porque amanhã eu vou... E aí a cabeça fica 1000 por hora, cheio de ideias e criatividade e pensando um monte de coisas e eu não consigo dormir, porque aí eu fico, né? E aí eu nem durmo, nem descanso, e aí no dia seguinte eu tô podre, óbvio, né? Porque eu não consegui descansar, e aí não vou realizar nenhum processo. Então o que eu tenho que fazer? Opa, né? Relaxa, utiliza aí o óleo. Por que eu, né, dou essa dica aí do hortelã-pimenta com lavanda? Porque o lavanda vai relaxar o seu corpo, vai relaxar, né, o seu emocional, e o hortelã-pimenta, ele vai equilibrar os seus hemisférios, trazendo essa tranquilidade nos teus pensamentos para que você pare dessa confusão mental de ficar 1000 por hora e consiga relaxar também. Então percebe que a combinação dos dois é fantástica para isso. Por mais que a gente fale assim, Tati, mas o hortelã-pimenta ele é estimulante? Sim, ele é estimulante, ele auxilia no foco, ele auxilia na concentração, com o alecrim ele é incrível, né? De repente, para você não estar conseguindo estudar, vai prestar um concurso, vai fazer uma prova. O hortelã-pimenta, ele tira aquele branco, aquela sensação, sabe? Você sabe que você estudou, você sabe que aquele conteúdo tá ali. O que acontece? Chega no dia da prova, chega no dia da entrevista, chega no dia de um evento que você tem que fazer, a pressão que fica em você faz com que teus hemisférios aí deem tchutchu, deem pau, e aí você não consiga, você não acessa esse conteúdo, e aí dá um branco. E o hortelã-pimenta, ele te auxilia a equilibrar esses hemisférios e tirar essa sensação de branco, porque você sabe, tá lá, né? Então ele auxilia também você realizar esse movimento aí, tirando esse branco que dá diante de situações. O hortelã-pimenta, ele te ajuda a lembrar o seu propósito de vida,
Então por isso que eu amo tanto o hortelã-pimenta, porque ele também te ajuda a lembrar o teu propósito de vida, né? Ele te ajuda a identificar, a trazer essa conexão, qual é o meu propósito de vida, né? O porquê que eu vim. E o hortelã-pimenta, para quem canaliza aí, né? Eu sei que tem as pessoas que estão aí, que são conectadas com a espiritualidade, que canalizam. O hortelã-pimenta, ele auxilia você a identificar o que aqueles símbolos significam. Por quê? Porque às vezes a pessoa está canalizando algo, vem um símbolo, ela começa a desenhar e vem um símbolo lá. E aí ela não consegue saber o que significa. O hortelã-pimenta, ele te auxilia a identificar, a receber a conexão daquilo que significa aquele símbolo que você está canalizando, tá? Então o hortelã-pimenta, ele também é excelente para trabalhar isso. E um último óleo que eu gosto bastante é o eucalipto. Por que o eucalipto? Pode ser qualquer um dos eucaliptos, mas se você for trabalhar com criança, prefiro o eucalipto radiata, tá? O eucalipto, ele trabalha com a questão da expansão, ele trabalha com a liberação de medos, né, da tristeza que apreende o seu pulmão ali, né, do medo, da falta de ar, porque muitas vezes a falta de ar é um medo que está, né, impregnado ali, ou uma tristeza, uma angústia. Então o eucalipto libera isso. O eucalipto, né, ele trabalha todo o sistema respiratório, tem toda a questão da parte física, a rinite, as ites da vida, né, e ele trabalha todo sinusites, rinites, infecção, catarros, doenças, né, respiratórias, toda essa parte do campo respiratório. Mas o eucalipto também trabalha a questão de você se posicionar, né, de você aprender a dizer não com assertividade, né? Porque muitas vezes a gente diz não e depois a gente vai se corroer na culpa e aí depois acaba, né, aquele esquema, né? Ah, não vou fazer isso. Aí você fala pra pessoa, não vou fazer isso. Aí depois você fica culpada, aí você vai lá, volta atrás e a pessoa pisa em você, porque você pisou em você em primeiro lugar, por causa da culpa, né? Então o óleo de eucalipto, ele te auxilia a você aprender a se posicionar, a você aprender a falar não, a você aprender a respeitar os teus limites e impor os teus limites de uma forma saudável, né? A gente precisa disso, porque senão a gente vai trabalhando em prol do outro e abrindo mão de si mesmo e você não vai conseguindo se posicionar. E aí, o que acontece? Se você, né? Ah, eu não consigo falar não pro outro que eu me sinto culpada. Aí é o que eu costumo falar. O que é menos pior, né? Porque você fala não pro outro e se sente culpada, ou você falar sim e se ficar com raiva de você mesmo porque você não conseguiu falar não e você fazer algo que você não queria fazer. Então a gente precisa avaliar as duas coisas, né? E aí o eucalipto, ele te ajuda a dizer não quando você tem que dizer não ficar com uma sensação de culpa e entender que assim, do outro é do outro, o meu processo é o meu processo, e assim, se o outro tem que arcar com as consequências do processo dele, ele tem que arcar, eu arco com as minhas. E aí o eucalipto também te ajuda nisso, tá? Então, são óleos que eu acho que dá pra gente começar, que trabalha, tem uma infinidade de coisas a mais, não dá pra eu falar isso numa live, tá? Outro óleo que eu gosto bastante é o limão siciliano. O limão siciliano, ele trabalha na questão da expressão, da comunicação, né? Ele trabalha você conseguir se expressar, então ele trabalha aqui no chakra laríngeo, ele trabalha você conseguir se expressar. O limão, ele trabalha, ele tira o peso da responsabilidade diante de situações que a gente não gosta de fazer. Então imagina que você está realizando alguma coisa que você não curte muito. Ai, Tati, eu tenho que fazer isso porque eu não tenho outra alternativa, né? Então o limão siciliano também auxilia nesse processo aí. Então também é um óleo que dá pra gente começar. Ah, Tati, não quero algum desses daqui que eu falei. O limão siciliano traz a leveza, traz tira esse peso da responsabilidade, então faz com que as coisas, com que o fardo seja um pouco mais leve. O limão siciliano também faz com que você trabalhe essa questão, além da comunicação, ele também trabalha o alcoolismo, viu, gente? Então o limão siciliano, ele trabalha as memórias celulares de alcoolismo, né? Então tanto da pessoa, quanto da família, quanto dos próximos filhos. Então ele é excelente para isso também, tá? E um outro óleo que eu gosto bastante é o vetiver.
O vetiver, ele trabalha muito a segurança, ele trabalha muito o aterramento, né? Em questão de transtorno de pânico, em questão de a pessoa não ter segurança para caminhar, dela ter medo e não conseguir dar sequência, não conseguir caminhar. Então também o vetiver trabalha nisso. Então são óleos que eu acho bastante que eu gosto bastante, que dá pra gente começar. O vetiver trabalha a questão da ansiedade, trabalha a questão também da hiperatividade, do excesso de confusão. Então, se você trabalhar com vetiver aí, com hortelã-pimenta, você auxilia no equilíbrio dos hemisférios. Então, né, e te dá segurança, te dá o aterramento. Então, são óleos que dá pra gente trabalhar bastante, tá? A Bel falou, minha irmã perdeu o pai há 5 meses, está sofrendo muito, não se alimenta direito, está entrando em depressão profunda, socorro. Bel, existe um processo do tempo do luto que a gente precisa passar, tá? Então existe esse processo, existe, né, quando a gente perde algum ente querido, a gente começa a se posicionar no mundo de uma outra forma. Então, é o que eu falo, por exemplo, o óleo de bergamota é um óleo coringa? Aí nesse caso do luto, a gente pode entrar com o cedro, que trabalha o luto, o próprio olíbano, que trabalha o luto também. Então aí o cipreste, que é o ombro amigo, trabalha o luto. Então a gente precisa entender se já está na hora também da gente já ir trabalhando isso, né? Esse luto. E aí entrar com isso, e se ela quer também. Então existe uma série de coisas, né? Mas eu acho que fortalecendo a fé dela com o olíbano, né? Eu acho que já o olíbano e o bergamota, por exemplo, eu acho que já auxilia bastante. Augusta falou, quando você fala trabalho com vetiver hortelã na inalação e difusor, isso, Augusta, você pode fazer um spray, você pode colocar no difusor, você pode abrir os óleos essenciais e fazer inalação no próprio vidrinho, né? Então são essas formas. Dentro da psicoaromaterapia, as melhores formas para a gente trabalhar na questão emocional é o inalando, tá? Bom dia, Cris, bom dia, Joyce, bom dia, Beth, saudade de vocês. Joyce não, Jocely, desculpa. Eu li uma coisa e falei outra. E aí, então, todos esses óleos, o ideal quando a gente trabalha, e que é o mais simples que a gente tem, né? Não precisa de grandes... Nossa, Tati, eu não sei formular, eu não tenho óleo vegetal para fazer um carreador, eu não sei a diluição, eu não sei bem fazer meu curso que eu ensino tudo isso. Vou puxar a sardinha pro meu curso. Mas, né... a forma mais simples que a gente tem e que age mais rapidamente no nosso campo emocional é inalando. Você abrir o vidrinho e inalar profundamente, ele já vai entrar em contato com o teu nobre equilíbrio. Quem é você? Peraí que daqui a pouco eu lembro. É a Elaine, né? Sabia? Né? Porque eu lembro das pessoas. Às vezes não tem o nome aí da pessoa no coisa, mas aí eu lembro. E aí, o que acontece? Também turma 5. E aí, o que acontece, né? Quando a gente inala um vidro, a gente entra em contato, esse óleo, as moléculas desse óleo vai se transformar numa corrente eletroquímica, eletromagnética, e vai entrar em contato com o sistema límbico e vai agir, que é o sistema límbico, eu sei, no centro das emoções, tá? Então, aí é a forma mais fácil da gente trabalhar dentro das emoções na psicoaromaterapia com os óleos essenciais, certo? Meus amores, é isso. Essa última terça-feira do ano, muito feliz em estar aqui com vocês. Desejo um ano novo incrível para vocês. A semana que vem eu vou fazer uma live falando quais os óleos que são importantes para a gente trabalhar nas nossas metas, tá? Então já vou avisando a Nayara e a Isa, porque eu não sei o que estava combinado, mas a Bel falou, faça o curso com a Tati, eu super recomendo. Ai, que adoro. A Jocely, aprendendo com você enquanto espero o paciente. Ai, que delícia, é isso mesmo, Jo. Kelly, vou deixar gravada essa live, fica tranquila, tá bom? Assim que acabar eu já vou subir, ela vai ficar gravada. Felicidades, Van, para nós. Então, assim,
Su, saudade também, feliz ano novo para vocês, desejo um ano de 2023 maravilhoso, com muitas conexões, com muito trabalho, com muitos pacientes, ampliando essa corrente do bem, né, levando a aromaterapia e a psicoaromaterapia com ética, com responsabilidade, né, trazendo todas essas informações. A Rô também recomenda o curso, maravilhosa, gratidão. E aí, na semana que vem, a Marina, faça consultas com a Tati, ela é mara. Obrigada, Mar. Na semana que vem, eu vou falar quais são os olhos, né? Eu vou dar algumas dicas de como a gente estabelecer a meta para o ano de 2023, metas, né, ao longo do ano, no primeiro mês, para a gente sair da procrastinação, e vou dar dicas de alguns óleos para auxiliar também nesse processo, né? Quais óleos que a gente pode auxiliar, que a gente pode utilizar para trabalhar aí as nossas metas, para começar 2023 arrebentando, para a gente fazer todo esse movimento aí. Então, na live da semana que vem, da terça-feira que vem, eu vou falar sobre essas questões para a gente poder já começar o ano juntas, todas conectadas, todas fortes, ampliando essa corrente do bem da aromaterapia, auxiliando as pessoas, nos auxiliando e fortalecendo esse processo todo. A Marina, meu corpo sutil tá precisando de mim? Oh, meu Deus. A Joyce, curso maravilhoso. Maria Palmira, Tati, pega na mão e não solta. É impossível não terminar o curso. Ai, Maria Palmira, saudade de você. Muito bem, minhas flores. A Liz falou, concordo com a turma 5. A Tati é maravilhosa, ela diz pegar na mão, mas ela carrega no colo. Mais ou menos isso. Ai, que bom. E Dani, vai ficar gravada. Fica tranquila que daqui a pouco eu vou subir. Meus amores, bom ano novo, boa passagem de ano pra você. É só passagem de ano, o ano tá começando agora, né? Novinho em folha aí, 2023, pra gente reescrever uma nova história da nossa vida, reescrever a nossa transformação. Quem me acompanha aqui já sabe, né? Sabe que eu fiz um ano aí de transformação, que eu passei por um processo e que é possível fazer, tá? A Elaine também, melhor curso, amo. A Lica, né, meu amor, a Liliane. Né, faz esse processo de transformação na sua vida, aproveita esse ano de 2023 também, faz esse processo de transformação na sua vida, porque é possível, tá? É possível porque eu fiz em mim. Transformei muita coisa e ao longo do ano vocês vão, né, quem tá chegando agora seja muito bem-vinda, vai me conhecendo um pouquinho mais, vai ver nos meus processos, sabendo que eu também estou tirando as cascas das minhas cebolas. Eu sempre falo, né, a gente tem cascas, camadas da cebola que a gente precisa tirar e que a gente vai tirando constantemente, não adianta, é um processo. Então eu falo, se você já está evoluída, já evoluiu tudo que você precisava, minha filha pode morrer, porque você não precisa mais estar aqui no planeta Terra, tá? E se nós estamos aqui no planeta Terra é porque nós estamos em processo de evolução constante. E aí entra cada uma pegar na mão da outra. Cada uma fazer esse processo aí de, né, nessa egrégora de todas pegar, não só eu pegar na mão de vocês, mas cada turma uma pega na mão da outra, né? A nossa comunidade aí, para que vocês possam, para que nós possamos todas juntas transformar essa corrente do bem e fazer esse crescimento, tá bom? Feliz 2023, até a semana que vem, fiquem com Deus!